Olá, muito obrigado, muito bom dia a você que a partir desse momento passa a acompanhar conosco a nova edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Estamos chegando e de antemão já lhe desejando um dia muito feliz, todo ele de momentos especiais. É a nossa expectativa para esse dia que começa e que começa de uma maneira nebulosa, nubladinha. Não temos um sol, não temos um céu azul, mas pelo menos não temos chuva. Prova disso são as imagens que nós estamos aí colocando na sua tela agora, tanto aqui em frente à sede da TV Poços, na Avenida João Pinheiro, quanto a nossa câmera fixada lá aos 1.686 metros de altitude na Serra de São Domingos, mostrando aquela névoa costumeira. Aliás, quando a névoa não aparece na imagem, eu sinto até falta, viu, Ed? De tão costumeira que ela é, não é? A névoa lá embaçando um pouquinho a nossa visão do alto da Serra de São Domingos. Há previsão de chuva? Há previsão de chuva para hoje, né? Ontem ameaçou e acabou não chovendo, muito pouquinho. Mas hoje, perdão, essa previsão se repete. Há previsão de chuva para o período da tarde. Estamos ao vivo pela TV aberta, também pela Sky e já nas redes sociais, bastando você acessar o facebook.com/Jornal do Sul de Minas para acompanhar pelo seu notebook, pelo seu smartphone e mais do que isso, para interagir conosco também, não é? E essa interação pode ser feita pelo 3721-6955 e também pelo meu WhatsApp particular, que é o 99137-9649. 99137-9649 é a maneira de você estar aqui conosco dentro dos estúdios da TV Poços. Salientando dos nossos horários alternativos, essa edição no ar novamente às 15 horas, também às 23 horas e 30 minutos e ainda todo o áudio do programa no ar também a partir das 3 horas da tarde pela MAC Rádio, bastando você acessar para conferir todo o conteúdo da edição de hoje. É muito bom ter você aqui conosco em mais essa edição do nosso Jornal do Sul de Minas. Para o dia de hoje, os jornais locais trazem capas diferentes, assuntos diferentes. Jornal da Cidade, adolescente finge ser aluno e dá susto ao colocar máscara de caveira. É uma idiotice, com todo respeito, né? Uma idiotice, vai no vácuo, né, de um assunto tão triste, tão sério, tão grave, para, sabe, com todo respeito e pedindo perdão pela palavra, pagar um mico desse aí, né? É lamentável. Ali na foto principal, ou na foto superior, o Jornal da Cidade destacando a bela vitória da Caldense domingo passado, que amanhã enfrenta o Cruzeiro numa pedreira danada, e outros assuntos ali que merecem a sua atenção também na edição de hoje do Jornal da Cidade. Já o Jornal da Mantiqueira traz na sua capa um outro assunto, mais no setor policial. Foi encontrado nesse final de semana um corpo boiando nas águas da Cascata das Antas, ali na usina que nós temos, e o corpo ainda não está identificado, corpo com sinais de violência. E por falar em violência, esse trágico acidente com esse casal aqui na Serra de Andradas, né, domingo, uma coisa horrorosa, né? Um casal que residia em Três Pontas e que perdeu a vida, e de acordo com relatos da Polícia Militar, o outro envolvido, um veículo conduzido por um jovem que, ao passar pelo teste do etilômetro, ficou constatado estado de embriaguez. É uma coisa realmente absurda isso, absurda. 2 vidas que se vão dessa maneira. Para o programa de hoje, a pauta nos reserva aí um assunto muito sério, muito pertinente ao nosso dia a dia como um todo, que é a infectologia. Por isso que, com muito prazer, nós estamos recebendo aqui a médica doutora Lívia Teixeira Vitali, médica infectologista. Aqui eu saúdo agora, desejo um dia muito feliz. Muito obrigado, viu, Lívia, pela sua gentileza de estar conosco. Eu que agradeço o convite, né? E é um prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Para falar um pouquinho da minha especialidade. Sim, e que é tão ampla, né, Lívia? Nossa, muito ampla. Exatamente, nós vamos tentar aprofundar por essa seara. Também conosco, mais uma vez, sempre muito gentil aos nossos convites, advogado doutor Elvio Bezerra, que eu saúdo agora, lhe desejando um dia muito feliz também, viu, Elvio? Bom dia para todos nós, né, Pedro? Bom dia para a Lívia também. Vamos para mais um programa
Exato, e tenho a plena convicção que teremos um programa intenso no que diz respeito ao conteúdo dessa pauta, não é? Eu quero salientar aqui que a Lívia, na verdade, estava convidada já para a semana passada e por outros afazeres só foi possível dentro da agenda dela ela estar conosco no dia de hoje, o que nos enche de muita alegria. Lívia, quando eu digo que a infectologia é uma área da medicina muito ampla, acho que eu não estou sendo exagerado, né? Não, porque a infectologia é uma especialidade médica, né? Então, hoje em dia você precisa fazer, então, 6 anos de medicina, depois você faz mais clínica médica e depois você faz infectologia, né? Hoje, para você se tornar infectologista, você tem que passar por todo esse caminho. E é uma área bastante desafiadora, porque você lida com infecções, né? E infecções, a gente tem uma gama, né, enorme. Então, nós temos vírus, bactérias, fungos, prions, assim, é uma gama de agente muito grande. E o infectologista, ele acabou, assim, colocando, né, debaixo das asas algumas, vamos dizer, algumas patologias, algumas doenças que se tornaram próprias mesmo do infectologista estar cuidando, né? Então, dentre essas especialidades que o infectologista assume, né, para si, são os pacientes, né, portadores de hepatite, os portadores de HIV, os que estão em tratamento de tuberculose. É muito comum em consultório aparecer paciente com toxoplasmose, então assim, é muito amplo. Muito comum toxoplasmose? Sim, muito comum, mesmo, muito comum, muito comum. Faz parte do dia a dia, da rotina de consultório de um infectologista. A gente acha que é uma coisa tão abstrata isso. É tão comum, Pedro, mas é tão comum. É que assim, a gente fala em toxoplasmose, a gente acha que é uma doença assim, né, muito, muito rara. Não Exato, é, não é. Porque é a doença do gato, né? Não necessariamente você precisa ter contato com... o gato transmite através das fezes. E essas fezes contaminam o solo e contaminam a água. Então, não necessariamente você precisa ter contato com o gato, né? Você pode ter contato com algum alimento que foi cultivado naquela terra contaminada. Carne crua, né? A vaquinha, quando vai lá pastar, ela pode se contaminar, né, nessa terra. E a gente, quando manipula a carne crua, né, ou mal cozida, às vezes põe a mão na boca, manipula e põe a mão na boca, a gente pode estar se contaminando. Por isso a importância, até alguns embutidos já estão relatados, salsicha, salame, podendo transmitir a toxoplasmose para a gente também. Então, por isso que é importante a gente ter, né, espaços diferentes na cozinha, porque às vezes a gente usa aquela tábua de madeira para cortar e aquilo fica ali acumulando, né? E aí você contamina, né? Você manipula a carne ali e aí depois você coloca um legume ou uma verdura, você pode estar contaminando, porque a carne você ainda pode cozinhar, mas o legume e a verdura você ingere cru, né? Muitas vezes. Então, a toxoplasmose é uma doença, assim, que a maioria das pessoas não apresenta sintomas, né? Faz o exame e vê que já teve o contato com a doença e algumas pessoas apresentam um quadro clínico mais exuberante e é uma doença importante na gestação, né? Porque a mãe pode passar para a criança, então é uma doença que tem que ser vista. Então, no pré-natal é feito o exame, né? E se der positivo, essa gestante ela tem que fazer o tratamento até o momento do parto. E ela também pode atingir a visão, né? Então, a pessoa pode perder a visão por conta da toxoplasmose. Como é o tratamento hoje, doutora? O tratamento é antigo. É doença, né? Não é uma doença assim, é uma doença meio que negligenciada como a tuberculose, como a hanseníase, né? São doenças que o tratamento não evoluiu muito durante os anos, não. A gente faz compriminho, o tratamento de escolha é um priminho do Bactrim, da sulfa, né? São comprimidos, são vários comprimidos, a dosagem é bastante assim, significativa, o tratamento é de 30 a 45 dias. Longo, hein? Longo, e quando é gestante, ela tem que fazer esse tratamento até o final da gestação, até o bebê nascer. Olívia, entre essas infecções todas que você elencou pra gente aí, claro que é fácil da gente deduzir que elas não são seletivas, elas não atingem determinado segmento da sociedade por condições sociais e tal. Por conta disso, é claro que alguns setores sim, estão mais vulneráveis, sim, não é? Mas, via de regra, elas atingem a todos nós. Elas são democráticas. Totalmente, totalmente democráticas. E por conta disso, eu te pergunto como é que é a tua avaliação no cuidado com essas infecções dentro da saúde pública, do serviço público. Como é que nós estamos? Olha, o Brasil, ele tem avançado
aos pouquinhos, né? A gente sabe os problemas estruturais que o país passa, realmente não sobra, né, muito recurso para investimento em saneamento básico. Eu acho que o saneamento básico, se você fosse me falar qual seria a medida de maior impacto atualmente para diminuir essas doenças infecto-parasitárias, seria o saneamento básico. E a gente vê que não é uma área de prioridade, de um modo geral, né? Não só na cidade, mas no país como um todo. Então, eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. Agora, o Brasil, ele tem evoluído, principalmente assim, na questão dos PSFs, né? O Programa de Saúde da Família, quando ele é bem estruturado, você consegue monitorar aquela comunidade, o diagnóstico precoce, né? Você trabalha mais com prevenção do que com aquela ação corretiva, aquela medicina, né, mais invasiva, e é uma medicina, a medicina preventiva é de menor custo, né? Então eu acho que o PSF é um grande avanço. O programa de vacinação, né, brasileiro, ele é exemplo, ele é modelo, né, no mundo todo, porque aos pouquinhos várias vacinas foram incluídas, né, no calendário. Ainda tem muita coisa para a gente melhorar, ainda tem vacinas importantes que precisam, né, ser incluídas nesse programa. E assim, eu acho que o SUS, se realmente ele funcionasse, né, se você vê a concepção do SUS, uma saúde gratuita, um acesso universal, universalizado a todas as pessoas, independente, né, se a pessoa tem plano de saúde, se pode pagar, se não pode, no conceito é uma coisa que muito bacana de você ver. São poucos os países que fazem essa saúde universal. O problema são os desvios, né, que a gente vê no caminho, os recursos não chegam onde deveriam chegar, e aí a população mais pobre que sofre. Mas em termos de saúde pública, eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar. Estamos caminhando, mas tem muita coisa. Com relação a Poços de Caldas, podemos dizer que, no que tange a questão preventiva, avançou bastante, a gente trabalha mais a prevenção do que remedia a situação? Olha, eu não faço mais, eu fiz parte da rede pública até o ano passado, aí eu tive que me desligar. E o que eu vejo até, né, onde eu acompanhei, era que a cobertura de PSF estava cada vez melhor, né, mais bairros atendidos. O que eu vejo que muitos pacientes reclamavam era da troca de médicos, porque o que acontece? O PSF, ele tinha que se estruturar como uma carreira, né? Então o médico, ele fixar ali, ele criar um vínculo com a comunidade onde ele está. E o que a gente vê? Chamar pelo nome, né? Exatamente. Não é sem olhar o prontuário, né? Ele saber da história do paciente. Nossa, eu quando atendia, né, meus pacientinhos crônicos, eu tinha pacientes de mais de 10 anos, Olha né? Isso. Então eu sabia o nome, eu sabia a história, eu sabia dos filhos, dos que davam trabalho, os que não davam. Eu acompanhava gente que se tornava mãe, que se tornava avó, né? Então você cria vínculos, claro. E isso é muito importante. E aí nos PSFs a gente vê uma rotatividade, não da parte da enfermagem, que é concurso, por isso que é importante o concurso. Você fideliza, né, claro. Aquela equipe ali. E nos médicos, alguns são concursados, mas uma grande parte eram médicos contratados, né? E que, assim, o que acontece? O PSF, por enquanto, ainda é uma escolha temporária. Então, o médico, ele forma, ele ainda não conseguiu nenhuma residência, porque a gente sabe que as vagas de residência no país são menores do que o número de médicos que formam, né? E aí, as pessoas, tipo assim, elas têm que ficar 1 ano até as provas de residência do outro ano, e é onde elas vão para o PSF, porque o médico também, né, a gente tem conta para pagar, claro. Então eles têm que trabalhar. Só que o que acontece? Assim que aparece uma outra oportunidade, ou uma outra chance, ou uma vaga da residência, o médico se desliga do PSF. Então, o que a gente tem observado é que ainda precisa fidelizar realmente, né, esse médico na comunidade. E é bom a gente desmistificar uma coisa aqui, que a grande maioria das pessoas acha que o médico já sai da faculdade rico, né? Que dó, né? O médico sai da faculdade, geralmente assim, quem estudou em escola privada, ele sai já devendo, porque ele fez o FIES, né? Ele tem conta para pagar. E aí eles falam assim, claro, nossa, eu acho que o médico, ele tem que ter bom senso. A gente tem que ter bom senso em tudo nessa vida. Mas a carreira é muito, muito difícil, né? Assim, você abre mão de muitas coisas.
E a gente sabe que tem muito médico sacana por aí. Claro, eu reconheço isso. Tem muito médico, tem assim, que só vê a parte financeira, que só não vê o lado humano do paciente, aquele atendimento mecanizado, né? A gente tem visto isso no Brasil, porque com essa história de plano de saúde também, né? Os convênios, a gente tem que atender muitos pacientes no dia, então, assim, a medicina meio que, ela precisa se encontrar novamente. Eu acho que a medicina, os médicos estão, né, meio que se perderam nisso aí. E aí as pessoas acham que o médico, ele não precisa ser remunerado, né? Ele acha que o médico, ele tem que trabalhar e assim, porque ele fez um juramento. Claro, a gente fez um juramento, a gente fez de fazer o melhor possível, mas eu acho que o médico tem que ter uma remuneração digna, né? Isso faz parte de qualquer profissão. Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? São alguns casos isolados, viu, gente? Não é verdade? Não, eu acho que assim, claro, acho que é bom senso, a gente tem que ter bom senso. Óbvio. Né? Nós temos um primeiro intervalo chegando, temos algumas participações aqui que eu vou colocá-las no ar na volta. É bem rapidinho, já já. De volta aqui ao vivo dos estúdios da TV Poços, hoje recebendo com muita satisfação a médica infectologista a doutora Lívia Teixeira Vitali. Me permita aqui, Lívia, retribuir votos de bom dia que nós estamos recebendo da Juliana Louro. Juliana, tudo de bom para você, muito obrigado. A doutora Sibeli Espina, aprendendo mais um pouco com a doutora Lívia por aqui. Bom dia a todos, beijo para a Sibeli, que é uma joia. Eu conheço as duas, um abraço para elas. Que bom. A gente fica muito feliz com isso. Tem aqui alguns questionamentos, doutora Lívia, do Cleiton Daré. Abraço para você, viu, Cleiton? Ele diz, bom dia, gostaria de saber da doutora Lívia se é necessário vacinar a criança com vacinas que não são fornecidas pela rede pública. Eita! Então, assim, como eu falei, o Programa Nacional de Vacinação, ele é bastante amplo. Então, em termos de saúde pública, ele é bastante efetivo, ele atinge a maior parte da população que precisa, né, ter esse alcance. E aí, a vacinação na rede privada, ela é feita de forma individual. Então, isso traz muita angústia, eu imagino, para quem não tem condições, né? Você vê, a gente está tendo um aumento, uma procura muito grande das vacinas de meningite depois do episódio do falecimento do neto do Lula, né? Então, isso acho que alertou a população. Existem algumas diferenças do calendário privado, do calendário público. Geralmente na rede privada a gente segue as diretrizes da Sociedade Brasileira de Imunologia, de imunizações, e da Sociedade Brasileira de Pediatria, que às vezes o número de doses é um pouquinho maior, assim, de reforços que na rede pública não tem, e na rede privada a gente faz, mas a rede privada a gente pensa na saúde individual, a gente individualiza o atendimento. Na saúde pública, o governo ele tem que trabalhar com o recurso que ele tem para poder atingir o maior número possível de pessoas, né? Então, hoje existe a vacina de meningite C na rede pública, que na região sudeste, o subtipo C, essa vacina entrou em torno de 2010 e é o subtipo mais comum. Então, as crianças que tomam a vacina, elas estão protegidas, né, contra o subtipo C, da meningite meningocócica do subtipo C. E existem outras meningites bacterianas tão graves quanto a meningite meningocócica que as pessoas às vezes nem sabem, mas que também já está na rede pública. Então, por exemplo, a vacina que a gente chama da pneumonia, não é só para pneumonia, é contra uma bactéria chamada pneumococo que causa uma meningite muito grave também. E essa vacina faz parte da rede pública. Existe uma vacina que é para uma bactéria chamada hemófilos, que antigamente existiam muitos casos de meningite grave por essa bactéria. E essa vacina, ela entrou já tem um tempão na rede pública. Hoje a gente não vê mais meningite por hemófilos, né, por essa bactéria. Então, o que a gente observa? Entrou a vacinação, aquelas doenças que antes predominavam, a gente vê uma curva, né? O número de casos, como você atinge um grande número
a população, esse número de casos vai diminuindo, né? Então, é o que a gente está observando hoje. A gente pega os gráficos de doença meningocócica, o subtipo C, ele ainda é um dos mais prevalentes, mas a incidência de casos vem diminuindo. E aí os outros subtipos, principalmente o B, ele tem aumentado, né? E esses outros subtipos não estão disponíveis por enquanto na rede pública. O que precisa ser feito? Os casos de meningite que forem aparecendo, eles têm que ser identificados o subtipo. A gente tem que mandar esse material para identificação, para ver qual que é o subtipo, para as pessoas poderem pressionar o poder público para poder inserir essas vacinas na rede pública. Porque é muito angustiante, você imagina, são vacinas caras, a vacina da meningite B foi a última a entrar no calendário, a última a entrar de uma forma privada, né? São caras. São muito caras, né? Caro então, quanto? Em torno de R$600 a dose. Puxa vida. E dependendo da idade Quantas da criança, doses são necessárias? quanto mais nova a criança, mais doses são necessárias. Acima de 1 ano são necessárias 2 doses, com intervalo de 60 dias entre essas doses, né, da meningite B. Então, isso não é acessível à maioria da população, né? Então, é uma coisa, assim, bastante angustiante, porque as pessoas acabam que se desesperam, né? Mas é importante que elas saibam que o subtipo ainda mais comum existe na rede pública e é muito importante a gente não esquecer dos reforços dessa vacina que existe na rede pública. Porque o que acontece? Essa vacina ela é feita aos 3 aos 5 meses de idade, depois um reforço com 1 ano e depois um reforço a cada 5 anos. Então as pessoas, crianças maiores, as pessoas às vezes esquecem desses reforços, né? E aí que a doença continua circulando. E esses reforços, eles estão também presentes no calendário da rede pública aos 5 anos e depois aos 11 anos. Recentemente entrou aos 11 anos. Então é importante as pessoas, às vezes não levam no pediatra com a frequência que leva, né, no primeiro ano de vida. Então é importante saber que ainda existem alguns reforços durante até a adolescência dessa criança, né? Então a diferença, foi o Cleiton, né, que perguntou, Cleiton, é que na rede privada a gente individualiza o atendimento e na rede pública tem que atender o maior número de pessoas com o recurso que a gente tem, né? Então existem essas diferenças. Doutora, a doutora mencionou que a questão de vacinação no Brasil é bastante avançada. E isso a gente pode trazer em todos os aspectos, tanto para criança, para jovem, para idosos. Sim, o país, assim, para os idosos, começou a vacina de gripe, né, há décadas atrás, que foi uma estratégia muito, muito boa, muito adequada. E aí a gente vê que a vacinação de gripe, cada ano que passa, eles estão incluindo grupos prioritários, né? O ano passado, o ano retrasado, incluíram professores. Vocês querem pessoas mais expostas do que professores, principalmente de crianças menores, né? De creches. Então, mostrou que foi acertado, né? Essa inclusão aí do maior número de pessoas na vacina de gripe, né? A vacina da pneumonia para os idosos, ela teve em falta aí durante um tempo, mas ela é disponível, né, na rede pública. Os idosos às vezes esquecem da vacina da difteria, do tétano, né? Muitas vezes eles não foram vacinados lá na idade adulta, e aí hoje em dia a gente ainda tem caso de tétano. E onde a gente tem caso de tétano? Em idoso, né? Então, assim, claro, tem coisas para melhorar? Tem, mas eu acho que o que está disponível, a gente consegue, em termos de saúde pública, fornecer um atendimento. Não é o ideal, mas é um começo, né? Eu acho que ainda tem... Acho que se não roubasse tanto no país, né, gente, ia sobrar dinheiro para poder incluir um monte de vacina, as estratégias eu acho que seriam melhores. É que realmente, né, o dinheiro não chega onde tem que chegar, e é isso que a gente precisa mudar, né? Quero mandar um abraço, retribuir votos de bom dia lá para Salvador, né? Boa terra, onde nos assiste a Débora Rodrigues. Muito obrigado a você, viu, Débora? O nosso conterrâneo que reside lá em Porto Alegre, o fisioterapeuta Fernando Prati, desejando bom dia a todos nós, muito obrigado. E ele faz uma colocação aqui, nem é uma indagação, Lívia. Ele diz o seguinte, que egressos de universidade pública deveriam prestar serviço público remunerado em regiões de carência de profissionais, né? A opinião do nosso eu acho que a pessoa, a gente tem que dar algumas contrapartidas, né?
não é que tem, eu acho que seria desejável, eu acho que não pode ser imposto. Sabe? Por que então dentista não vai, advogado não vai, né? Todos os egressos porque eles falam muito de médico, né? Mas ninguém quer pagar médico. Sim. Então, eu acho que assim, isso deveria ser um consenso, teria que ser, eu acho que um diálogo mesmo, né? Eu acho que, olha, você vai ter pontos a mais na residência médica, você tornar atrativo, não imposto. Tudo que é imposto é muito ruim, nós não estamos numa ditadura, né? Então, eu acho que sim, eu acho que as pessoas têm que dar uma contrapartida, porque você vê que antes do sistema de cotas, quem tinha acesso a universidades públicas eram as pessoas que estudavam em escolas particulares e faziam um bom cursinho, né? Com o sistema de cotas, você vê que você conseguiu atingir pessoas que antes não teriam chance de estudar numa boa escola, né? Você conseguiu atingir um maior número de pessoas. Eu acho que isso foi válido, isso ainda é válido. Espero que um dia não precise mais, né? Que todos tenham uma escola pública de qualidade, que aí você não vai precisar de cota. Não é? Mas eu acho que não pode ser imposto, eu acho que tem que ser negociado e não só para médico, eu acho que tem que ser para todas as profissões. Ele está frisando aqui que ele não falou especificamente de médicos, mas de todos os egressos de qualquer profissão. Tá bom, aí eu concordo. Eu tenho mais uma indagação, se o Elvio me permite, do Adriano Barbosa, lá de Santa Rita de Caldas, está sempre participando conosco. Como a senhora vê o crescente número de pessoas que se consultam com o Dr. Google e se automedicam? Jesus amado. O Dr. Google é assim Muita gente boa, mas na dele, né? É porque assim, não é confiável, né? Você digita lá o nome da doença, vê aquele monte de site. A gente se consulta com o Google também, mas só que profissional da área, né? A gente sabe os sites que são confiáveis, aonde você faz a pesquisa, porque facilitou muito. Eu sou da época que era livro, você tinha que ir na biblioteca e os livros muito caros, né? A gente não conseguia ter acesso a todas as edições mais novas, então você tinha que usar a biblioteca e Xerox, era, né? Há 20 anos atrás era isso que tinha. Hoje não, hoje a gente usa, né, a internet para fazer pesquisa. O problema é que o leigo, ele não sabe qual que é o site confiável e aí ele não pega informação de qualidade e chega cheio de razão no consultório médico. Batendo né? boca, né? Sim, e querendo, olha, e eu quero que se faça esse exame. Então, assim, eu acho que a gente, sabe, algumas coisas que a gente tem que voltar um pouco às origens. Eu acho que a medicina, ela tá precisando voltar um pouco às origens, de alguma forma, sabe? De você examinar o doente, de você conversar, de você fazer uma anamnese. Não sei, eu acho que assim, tudo tá tão mecânico, né? A gente, tudo assim, entra na rotina e aí a gente liga o piloto automático e vai. Eu acho que tá na hora da gente recuperar, sabe? Algumas coisas que a gente fazia no passado. Você imagina um médico, né? Antigo. Ele fazia tudo, né? E fazia bem, assim, dentro dos recursos limitados que ele tinha na época. Né? Então a medicina já foi muito mais rica, assim, em experiências do que a gente tem hoje. Então acho que ainda tem muita coisa para melhorar. Nós temos um fato que a gente precisa lamentar, primeiramente, né, antes de esclarecer, é o fato de um garoto, né, que faleceu vítima de meningite aqui em Poços de Caldas, agora, recentemente. Ela está enquadrada, a doença está enquadrada numa época específica do ano, assim como as gripes que chegam agora com o inverno, ou não? As doenças, existem algumas doenças que são mais comuns no verão, outras são mais comuns no inverno e outras são mais comuns na primavera e outono. Por causa de polinização, essas coisas. O catapora, varicela, agora ainda, graças a Deus, entrou, é uma vacina que entrou na rede pública. E antes era uma dose, depois entrou já mais o reforço. Então, aos pouquinhos o país está indo, né? E, gente, eu já vi crianças com catapora, né, com varicela, que morreram pela doença. É uma doença que mata. Ela pode dar encefalite, ela pode dar pneumonia, ela pode dar infecções na pele que você precisa fazer cirurgia. É uma doença que, assim, hoje até é difícil a gente ver uma catapora brava daquelas, sabe? Assim, a gente ainda vê, mas por conta da vacinação, né? Existe esse movimento aí de antivacina que, pra mim, assim,
É tanto que o Facebook, ele fez um compromisso mundial de controlar essas páginas com conteúdo falso sobre vacina. Sim. Porque aí propaga disseminação falsa, as pessoas, assim, já às vezes tem alguma reserva com vacina, ou não gostam, né? E assim, gente, vacina salva vidas. Questão do sarampo, né, que já estava eliminado no território nacional e que agora está sendo reintroduzido. A culpa não é dos venezuelanos que estão trazendo sarampo para a gente. A culpa é da população, da cobertura vacinal do Brasil, que estava baixa. E aí você abre espaço para a doença se instalar. Nós estamos prestes a perder o certificado de erradicação que a gente tem da OMS, né, da Organização Mundial de Saúde. Então, gente, vacina é uma coisa muito séria, né? Então, a gente estava falando da sazonalidade, né, das doenças. Então, de verão, a gente tem, tipicamente, a febre amarela, dengue, zika, chikungunya, né? Eu brinco que são as 7 pragas do Egito, né? Só perguntando, a febre amarela hoje é uma vacina só ou tem que ser reforçar a dose de 10 em 10 anos? Se a vacina for de célula, a dose inteira... Porque o que aconteceu? O ano passado teve um problema sério em São Paulo. Fracionar. Né? Eles tiveram que fracionar a dose porque não tinha vacina para todo mundo. É uma vacina de vírus vivo que precisa de um ovo embrionário de galinha para ela ser feita. Então, assim, tecnicamente, igual a vacina de gripe. É complicado você fazer uma vacina em larga escala nessa forma de produção, né? Então, se for a dose inteira... O Brasil, até uns anos atrás, ele usava um reforço a cada 10 anos, né? E aí, a partir, acho que foi do ano passado, passou a ser uma dose única a vida toda, seguindo já as diretrizes da OMS. Estudos falam que essa uma dose, ela vale aí por 30, 40 anos. Pode ser que mais pra frente a gente precise de uma dose de reforço para crianças que foram vacinadas com 9 meses, né? Ela entra no nosso calendário com 9 meses. A minha opinião é que talvez mais pra frente essas crianças que têm uma dose só com 9 meses, provavelmente elas vão precisar de uma dose de reforço. Mas a população adulta, uma dose é suficiente. Muito bem, nós temos mais um intervalo bem rápido e vamos voltar já já para continuarmos essa conversa tão especial com a doutora Lívia, daqui um pouquinho. Estamos de volta ao vivo aqui dos estúdios da TV Postos com a edição do nosso Jornal Sul de Minas, quando recebemos a médica infectologista, a doutora Lívia Teixeira Vitali. Lívia, março é um mês, você me dizia que fora do ar, dedicado à prevenção da tuberculose. Parece uma coisa tão démodé, né? Tão antiga, uma doença que vitimou Noel Rosa, lá no início... A minha avó faleceu de tuberculose. Não é? Aí você fala, não, isso aí já caiu no esquecimento, e é o contrário. Na verdade, os grandes escritores da literatura... O mal do século, eles queriam ter tuberculose para poder fazer poesia, né? Para sofrer, chamava né? o mal do século, É a famosa Byron. sofrência da época, né? Bastante interessante. Quem vai na Europa e tem oportunidade de visitar aqueles cemitérios, né? Que estão enterrados, Voltaire, acho que é na França. E aí tem, né, era chamado mal do século, a tuberculose, então era chique ter, né? Hoje não é mais, não. Hoje é uma doença que precisa ter acompanhamento, tem, né, o tratamento, ela tem cura, desde que diagnosticada a tempo e a pessoa faça o tratamento de uma forma correta, né? Porque se a pessoa toma um medicamento, normalmente são 6 meses o tratamento, e se a pessoa faz o tratamento de uma forma inadequada, pode ter resistência, né? E Poços de Caldas tem uma história interessante, porque antigamente não tinha tratamento, né? Então as pessoas iam para Campos do Jordão. E é interessante a gente falar um pouco de história, eu adoro história. Então, Poços quase teve os sanatorinhos que tinham em Campos do Jordão. É que aí, por conta do turismo, acabou que eles acharam que não era uma boa prática para a cidade, acabou que ficou mais estruturado em Campos do Jordão. Porque o bacilo da tuberculose, ele gosta de oxigênio. E aí ele fica geralmente no ápice do pulmão, na parte superior do pulmão, que é a região mais aerada, onde a gente recebe mais oxigênio. E quando você vai para altas altitudes, o ar é rarefeito. Na época, como não tinha tratamento, era uma forma de você controlar então a razão é essa. A A região montanhosa é por isso. É por isso, porque aí você tem menos oxigênio. Olha, e aí o bacilo não consegue se desenvolver coisa de uma interessante. forma... Eu nunca soube disso. Não é interessante? Eu aprendi isso com o Joel. Joel Marinho. Saudoso Joel Marinho.
que foi meu precursor lá no programa de tuberculose. E ele saiu logo depois eu entrei, então Muito assim, o Joel interessante. era um mestre, acho que É um doce de vida, pessoa, né? de profissional, de tudo, um né? médico pneumologista maravilhoso, É né? verdade. Olívia, como é que está o acesso à clínica? Inclusive você tem uma clínica de vacinas, uma clínica particular. Como é que está a procura, a busca? Uma loucura. É mesmo? Uma Eu achei que você fosse loucura. falar o contrário. Lívia. Não, uma loucura. Depois do ocorrido, né, daquela criança ter falecido, né, o menininho lá, o netinho do Lula, que foi uma tragédia, né, assim, uma coisa muito, muito triste. Eu acho que despertou nas pessoas, né, a questão das vacinas, que não existem na rede pública, e aí a procura aumentou bastante. E eu acho que esse grupo de WhatsApp de mães também, né, eu acho que assim, existem informações fidedignas, mas eu acho que também existe muito pânico. Então, assim, o que eu aconselho é as pessoas verem com os pediatras, né? Pergunta, fala, olha, vamos programar a vacinação. A vacina é importante para quem, né? Para quem pode, né? Fazer essa. Custear, né? Porque não é uma coisa, né? Não é fácil, mas de fazer as coisas programadas, sabe? Sem pânico. A doença meningocócica sempre existiu, né? Que agora com as mídias ocorre uma maior visibilidade, as pessoas ficam sabendo, né? E então, assim, a gente sabe que tem a vacina, mas vamos fazer isso de uma forma, né, racional. Eu acho que a gente, porque o que a gente tem observado é muito pânico, sabe? As pessoas muito preocupadas. Claro, você tem que ficar preocupado? Tem, mas tem outras medidas de prevenção também, né? Aquilo que eu falei, o reforço da meningite C para os adolescentes. Porque quem que transmite a meningite? Geralmente é um adulto ou um adolescente que tem contato com essa criança e que alberga a bactéria na orofaringe. E aí ele não adoece, mas ele transmite a doença, né? Então por isso que é muito importante a gente vacinar adolescentes, evitar locais fechados, né? Porque assim como a tuberculose também é uma doença de transmissão, né? Respiratória, a catapora também é. Então evitar locais aglomerados. Agora que o inverno vai chegar, né? Ônibus, gente, pelo amor de Deus, não fique em ônibus com janela tudo fechada. Tem que abrir, mesmo que esteja frio, que esteja chovendo. Né? A gente não pode ficar em ambientes com grandes aglomerações, tudo fechado. Crianças pequenas, né? Pelo amor de Deus, não vão passear no shopping, não vão, né? Deixa fazer as vacinas para depois tirar essa criança de casa. A gente vê às vezes mães com aqueles bebezicos, a hora que eu vejo meu coração assim, até, né? A gente até não é criança pequena que ainda não tá com, porque os extremos de idade, né? São mais suscetíveis às doenças. Sim. São as faixas etárias mais acometidas. Então, essas crianças que não foram vacinadas, que não estão ainda com seu esquema de vacinação completo, vamos deixar ela mais guardadinha em casa, sabe? Sem contato com, né, com mais pessoas, com aglomerações. Também são formas, né, de prevenção de doenças. Sem dúvida. Eu faço aqui uma colocação, e ainda dentro do que você acabou de dizer, a Débora Rodrigues nos perguntando como evitar lugares fechados nas escolas. Então, complicado isso. É complicado, né? Mas eu acho que é uma questão de saúde pública, né? Eu acho que as escolas, as pessoas têm que ter bom senso, então, assim, a direção, ela tem que ver, né, essas salas de aula, claro, tem que ter janela. E cobrar da escola, né? E cobrar da escola de deixar janelas não totalmente abertas, mas o ar tem que circular, né? Você imagina, às vezes chega no consultório, mãe que acabou de colocar a criança na escola e fala, não aguento mais, meu filho tem febre, faz um mês que tá tendo febre. Porque aí até circular todos os vírus entre todas as crianças, vai ficando doente, a professora vai ficando doente junto, né? Aquela coisa. E criança pequena, às vezes, coloca a chupeta do outro na boca, natural, né? Isso aí acontece, os brinquedos, né? Então, assim, precisa, assim, de ficar atento quanto a isso, mas principalmente o ar tem que circular dentro de sala. Então, cobrar das professoras, cobrar de direção das escolas, que isso é uma medida, assim, fundamental. A Letícia Ayub, não sei se eu
pronunciei o nome Letícia correto. Ayub é o nome da minha irmã. Ah, é sua irmã? Não, não sei. É verdade, Letícia Vitali. Eu pronunciei minha irmã. correto, pronunciei correto. E ela posta aqui, Ela parabéns. mora em Cuiabá. Ela está onde? Cuiabá. Puxa vida. Enquanto a gente já começa a experimentar essa sensação de friozinho chegando, Cuiabá desconhece isso, não é verdade? O inverno lá é chuva, né? É verdade. Ela posta aqui uma observação, Olívia. Parabéns pela iniciativa, o assunto é muito importante, principalmente quando assistimos o retrocesso da medicina familiar, preventiva e promocional. Muito esclarecedor. É que ela é mestre em saúde pública. Ah, é? Ela é dentista e ela é mestre em saúde pública lá em Cuiabá. E a Débora ainda faz um adendo aqui no que ela própria postou antes, que ela tinha perguntado como evitar lugares fechados, e ela diz que hoje em dia as escolas privadas, principalmente, a maioria tem ar-condicionado. Então... E aí não abre janela mesmo, né? E fora o filtro do ar-condicionado. Porque assim, não basta ter ar-condicionado. Sim, tem que limpar aquilo. Tem que limpar o ar-condicionado. Porque o que a gente tem de fungo, umas bactérias que a gente chama de atípicas... Lembra daquele ministro das comunicações, Sérgio Mota? Que ele morreu de uma legionela. Já falecido. Faleceu por conta dessa bactéria que ficava em ar-condicionado. Então, esse filtro, em hospital a gente faz esse controle certinho, né? Esse filtro ele tem que ser limpo uma vez por semana em ambiente hospitalar. Claro que em escola, uma vez por semana fica mais... Mas ele tem que ser limpo, né? Porque aquele filtro ele acaba sendo um reservatório de fungo, de bactéria, de um monte de coisa ali. Olívia, só para a gente alinhavar o que nós começamos agora, então março é o mês de prevenção à tuberculose. O que as pessoas devem fazer? Olha, procurar, se você tiver tosse há mais de 3 semanas, a tosse pode ser seca ou com catarro, dores no peito, falta de ar, cansaço. E a tuberculose ela é uma doença insidiosa, sabe? Ela vai aos pouquinhos. Se você tiver uma febrinha no final do dia, que a gente chama de febre vespertina, suar muito à noite. Por que a pessoa sua muito à noite? Por causa da febre, aí vem o suor para regular a temperatura do organismo, né? E você procurar uma unidade de saúde, né, um PSF, uma unidade básica de saúde, para você fazer o exame do raio-x de tórax, o exame do escarro, que é importantíssimo, é um exame simples, né? Aqui na Policlínica tem uma pessoa, vou falar o nome dela, porque eu acho que é uma pessoa que a gente precisa falar desses profissionais, né, da área pública, que é a Kelly. A Kelly é quem faz as lâminas de escarro aqui para a rede pública. Eu fiz o programa de tuberculose de 2001 até o ano passado. Ela já estava lá, então é uma pessoa assim, fantástica, que faz muito bem esse exame, de excelência, né? E as meninas do programa de tuberculose, que é a Fátima e a Filó, são as enfermeiras do programa, que também fazem isso com muito amor, com muita dedicação. E a pessoa se dirige ao PSF, ao posto de saúde, ela vai ser avaliada, vai realizar esses exames. E aí, esse caso vai ser, a princípio, conduzido pelo médico do PSF, né? E se tiver alguma dúvida ou alguma dificuldade no tratamento, porque, né, às vezes o tratamento pode ter alguma intercorrência, aí esse paciente ele tem que ser encaminhado para o programa, para referência. E, por favor, né, detectada a doença, faça o tratamento ainda que longo. São 6 meses, né? Se eu não estou equivocado. No mínimo, assim, normalmente são 6 meses, tem alguns casos que a gente precisa estender. Mas faça, né? Faça. Não interrompa o negócio no meio, né? A gente tem alguns casos sociais aí bastante complicados. Pra você ter ideia, a enfermeira do programa de tuberculose, eu vou falar aqui porque muita gente, às vezes não chega, sabe onde tem que chegar? Ela tem um paciente que, nossa, tá, assim, daqueles que... vai, volta, abandona o tratamento, ela está indo na casa do paciente todos os dias para dar o medicamento para ele. Trabalho de abnegação mesmo, né? Isso tem que ser dito e valorizado. Claro. Olívia, eu não sei qual é o motivo que acaba fazendo com que pessoas externizem declarações que, a meu ver, são absurdas. Como pessoas que defendem essa não vacinação. Movimentos anti-vacina. Gente, qual que é o fundamento? Absurdo, né? Da onde vem o fundamento? É criminoso. Mas de onde vem isso? Tudo começou na década de 70, que um médico, ele tinha uma casuística, acho que de 10 pacientes. Até agora, recentemente, eles lançaram um estudo de casos com milhares, levando abaixo essa teoria desse médico que recebeu o dinheiro da indústria farmacêutica. Ele perdeu o CRM dele, um inglês.
E ele falava que a vacinação de sarampo tinha relação com o autismo. Exatamente. Começou aí. E aí, nossa, e aí isso levou a uma proporção absurda. Até hoje as pessoas falam nisso. É mentira. Não é verdade. E acabou que, né, alguns mitos sobre a vacina, né? Claro, vacina, a gente tem que ter cuidado. Vacina as pessoas acham, às vezes que é fácil, não é. Vacina é cheia de detalhes, esquemas vacinais mudam a todo tempo, às vezes vacina que precisava dar reforço, precisa, depois, sabe, as coisas vão evoluindo e a gente vai estudando e tem que ir acompanhando. E o pessoal desses movimentos anti-vacinas, com informações completamente distorcidas, né, às vezes, assim, vacinas como qualquer, né, imunobiológico que você inocula pode ter os efeitos adversos, os efeitos colaterais? Claro, podem ter, né? Só que eu acho que o benefício supera enormemente o risco, né? Recentemente teve um surto de pólio na Holanda, que é um país de primeiro mundo. Por quê? Porque existia uma comunidade lá que era contra a vacina. O vírus da pólio voltou a circular no mundo. A gente quase erradicou a pólio, né? Com a guerra da Síria, com a guerra lá do Iraque, as condições de saúde ali completamente, né? Afeganistão, aquele pedaço ali, a pólio ressurgiu. Então, são coisas que, assim, que a gente... Sabe quando a humanidade já estava ganhando a batalha, aí retrocede. Muito triste. Olívia, chega uma pergunta aqui pelo aplicativo, pelo WhatsApp. A Célia Silva perguntando: doutora, descobri que tem hepatite imune. Autoimune. Autoimune, tá. Como é o tratamento? Então, a hepatite autoimune, ela não é infecciosa, né? A hepatite autoimune, ela faz parte do rol das doenças que a gente chama de doenças autoimunes, que é quando o próprio organismo produz substâncias contra ele mesmo, né? Então, a gente tem o lúpus, por exemplo, como um exemplo de doença autoimune, hepatite autoimune. Geralmente, o tratamento, ele é feito com medicamentos que diminuem a imunidade do organismo, porque aí é uma resposta exacerbada dessa imunidade para poder controlar a doença. Geralmente o tratamento é feito com corticoide. Não é muito a minha área, mas não é uma doença infecciosa, né? É uma doença que o próprio organismo produz substâncias contra ele mesmo. Olívia, onde que está situada a tua clínica de vacinas? Pedro, eu acho que Não, mas eu acho importante. Não, eu acho que assim... Você prefere não? Eu prefiro não. Eu acho que eu vim para passar não, informação. Óbvio, mas eu acho que às vezes as pessoas que estão nos assistindo agora podem estar se perguntando onde que eu acho a doutora Lívia. Tem a página no Facebook. Tem a página no Facebook? Ótimo. Pronto. Porque as pessoas podem estar se perguntando onde que está a doutora Lívia, né? Onde que eu acho a doutora Lívia, tá? Então, acesse lá a rede social. Isso, né? que vai Lívia, eu infelizmente tenho que, ainda em tempo, deixar um bom dia para o Haroldo Ferrari, que está lá nos Estados Unidos, nos assistindo, não é? E eu acho que nós seguiríamos aqui, né, por mais uma hora. Só para poder concluir, a doutora mencionou as questões, as doenças do verão, daí mencionou sobre o março, o combate à tuberculose e a prevenção do inverno, a gripe. É agora, né? É agora. Até porque essa semana muda a estação. Muda. Quinta-feira. Exatamente, já vai estar no outono. Vamos entrar né? no outono. E aí, com as temperaturas mais amenas, é um ambiente propício para o vírus da gripe circular, né? Então, na rede privada, a expectativa é que a gente receba essa vacina no máximo até a semana que vem, entre essa semana e a semana que vem, e na rede pública ela vai chegar em meados de abril, né? Então, ficar atento os grupos, né, da rede pública, a vacina de H1N1, que é super importante, né? Da rede pública ela é trivalente, que a gente chama, então ela protege contra o H1N1, a influenza sazonal e a influenza do tipo A, que está circulando, e do tipo B, que está circulando. Então, as pessoas já ficarem atentas. Em abril já. Em abril já vai começar a campanha nacional. E parar com essa história também, né, Olívia, de que, mas eu tomei a vacina e aí que eu comecei a gripar mesmo. Não, a vacina de gripe é vacina de vírus morto, então não causa gripe. O problema é que às vezes o país atrasa um pouquinho para fazer a vacinação. Então a gripe meio que já está ali circulando, né? E aí é uma coincidência, a pessoa toma a vacina, mas já estava com o vírus incubado e aí vai apresentar a doença e aí fala que é da vacina, mas não é. Casualidade pura, né? Pura, exatamente. Lívia, muitíssimo obrigado, foi uma delícia ter podido receber você aqui. Assunto importantíssimo na edição de hoje do nosso Jornal do Sul de Minas. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Muito obrigado. Elvio, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza de estar com a gente aqui. Sempre um prazer e um programa super rico de informação, né, Pedro? Sem dúvida nenhuma.
A Daniele Garcia também nos assistindo. Bom dia para a Dani. Muito obrigado. E a você que esteve conosco, nosso muitíssimo obrigado e o desejo de plenitude, de felicidade para esse seu dia. Até amanhã.